Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria também agradecer aos seus jornalistas pela vossa disponibilidade de estarem aqui hoje em Santa Cruz da Trapa. Queremos agradecer também à direção e à Junta de Freguesia de Santa Cruz da Trapa por nos disponibilizarem deste magnífico espaço. Esperamos vir aqui por outros assuntos, não por este tão trágico que é ou que foi o incêndio de São Pedro do Sul. Queria também agradecer a presença dos senhores deputados do PSD que têm a nossa representação na Assembleia da República, os de Viseu e também o seu deputado de Coimbra. Ao seu vereador do PSD da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e a todos os restantes presentes. Os deputados do PSD do Distrito de Viseu, da Assembleia da República e a Comissão Política do PSD de São Pedro do Sul, face ao terror que se viveu nos últimos dias no Conselho, visitaram hoje, acompanhados pelos senhores presidentes da Junta de Freguesia, a área ardida do Conselho, numa extensão aproximada de 17.000 hectares. Trata-se da maior área florestal ardida desde sempre no Conselho de São Pedro do Sul, incluindo diversas habitações, instalações, máquinas e alfaias agrícolas e ainda múltiplas pastagens de animais. A nossa primeira palavra é de total solidariedade com as populações de São Pedro do Sul, que perderam muitos de seus bens e sofreram momentos de grande preocupação e tristeza pela estratégia ocorrida. A segunda palavra de solidariedade vai para os nossos bombeiros, escoteiros de vários agrupamentos e população em geral, pelo esforço e empenho que tiveram no combate e no apoio diverso a estas imensas chamas. É evidente que a Comissão Política de São Pedro do Sul, esta secção, pretendeu que, com esta visita, e pretende que os nossos representantes, os nossos deputados, conheçam a realidade do nosso Conselho com esta estratégia. E foi isto que fizemos da parte da manhã e vamos continuar a fazer da parte da tarde, para conhecerem a realidade, para contactarem as pessoas, verem as suas tristezas, verem as suas preocupações neste momento. Para quê? Para com os seus meios, para com as suas forças, para com a força do PSD na Assembleia da República, junto do Governo, junto das várias comissões, consigam, de uma forma muito direta, apoiar as nossas populações. Isso é a nossa grande preocupação inicial. É que, numa fase inicial, haja apoios diretos às nossas populações para minimizar os prejuízos causados. Isso fica o nosso apelo desta secção de São Pedro do Sul. Um segundo ponto é que, uma vez por todas, haja um planeamento estratégico na nossa floresta, no nosso Conselho de São Pedro do Sul. E isso queremos que fique bem vincado. O nosso segundo pedido é que haja uma planificação para as nossas acessibilidades, haja uma planificação para os nossos pontos de água, haja uma planificação para a forma de atuação nestes casos de dificuldade nas nossas serras, para que uma segunda flagelo não aconteça no nosso Conselho. Por isso, só uma união de esforços, só o nosso apoio da Distrital de Viseu, a nível do PSD, só um apoio a nível dos nossos deputados do PSD, só todos em conjunto é que conseguimos que este Governo faça alguma coisa com estratégia, faça alguma coisa que devolva algum ânimo, alguma motivação às nossas populações, aos nossos agricultores, para que o Conselho continue vivo, com uma imagem turística positiva no futuro recente. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos. Deixo estes dois pedidos, estes dois apoios e esperamos conseguir algo que motive a nossa população do Conselho de São Pedro do Sul. Por isso, o nosso obrigado para a vossa presença.
Passava agora a palavra ao professor Adriano, vereador da Câmara Municipal pelo PSD. Muito boa tarde também a todos. Todos nós sabemos que os incêndios são muito complexos, a grande maioria deles são muito complexos. E como é óbvio, incêndios em florestas, em situações meteorológicas difíceis, ainda mais complexos são. Sempre ouvi dizer que a melhor forma de combater os incêndios é evitá-los. E quando não se podem evitar, devem, de alguma forma, serem, mortos à nascença. O que aconteceu aqui, em São Pedro Sul e em Arouca, é uma situação muito sui generis. Todos nós sabemos, porque acompanhámos in loco e pela comunicação social, o incêndio de Arouca. E todos sabíamos, aliás, isso foi-nos dito pelas populações nas várias aldeias que visitámos, que este incêndio podia efetivamente ser travado, ser apagado, quando transitou do concelho de Arouca para o concelho de São Pedro Sul. Todos têm conhecimento que a autoridade de proteção civil máxima no concelho é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara tem informações privilegiadas daquilo que está a acontecer relativamente aos incêndios, e neste caso em relação ao incêndio de Arouca. Sabia exatamente qual era a evolução do incêndio quase hora a hora, porque essas informações são-lhe prestadas correntemente, e de facto tudo se sabia que este incêndio vinha a caminho de São Pedro Sul e que era necessário tomar as devidas precauções para apagar o dito incêndio. O Sr. Presidente da Câmara, obviamente, aquilo que devia fazer, ou a pergunta que se deve hoje colocar, é porque é que não convocou a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, onde estão os agentes todos envolvidos no combate aos incêndios e até na prevenção, desde a GNR, aos militares, aos bombeiros, aos sapadores florestais, etc., no sentido de equacionar uma estratégia capaz de apagar o incêndio quando ele transitasse para o concelho, porque havia linhas de água, havia aceiros e havia condições exatamente para que isso acontecesse. E o que nós sabemos é que essa reunião não aconteceu. Tivemos tempo para fazer essa reunião, a situação era do conhecimento geral e não aconteceu. E daí que as pessoas todas se questionem, e hoje é um dado adquirido, que o incêndio podia ter sido apagado exatamente na transição para o concelho. Portanto, isto é uma situação de uma gravidade extrema, cuja responsabilidade é de quem comanda, exatamente em termos de proteção civil, as operações, neste caso, no concelho de São Pedro Sul. E nós aqui consideramos que, efetivamente, o Sr. Presidente da Câmara foi extremamente incompetente. Porque alguém que se preocupa com a floresta, com o património do concelho, numa situação de gravidade extrema que estava a acontecer no concelho vizinho, devia efetivamente munir-se de um planeamento adequado para que não acontecesse no seu concelho o que aconteceu. E isto diz bem, efetivamente, da falta de capacidade de quem está a gerir, neste caso, a Câmara Municipal e que é a entidade máxima de proteção civil no concelho. Depois, uma segunda pergunta também nos parece óbvia. Por que razão é que o Sr. Presidente da Câmara não envolveu, desde a primeira hora, as técnicas do Gabinete de Gestão Florestal, quando são elas, e temos 3 técnicas no Concelho de São Pedro Sul, quando são elas que efetivamente conhecem o terreno, sabem as infraestruturas em termos de localização, conhecem os agentes todos que podem ajudar na prevenção e no combate, desde o primeiro momento, têm uma relação privilegiada com todas as outras entidades e agentes de proteção civil e, portanto, deviam ser envolvidas de imediato na articulação e no planeamento. Pois essas técnicas foram completamente marginalizadas desde o início até ao fim nesta situação do incêndio em São Pedro Sul. Não se percebe? Há aqui alguma coisa que não está correta, há aqui alguma desconfiança por parte do Sr. Presidente da Câmara e não responsabilização direta até dos seus técnicos especializados, quando elas já deram provas que são competentes e que são capazes. Outra pergunta que se deixa no ar. Uma terceira pergunta, que efetivamente é também muito importante, é porque é que a Câmara Municipal, de alguma forma, abdicou daquilo que era um elemento importante no apoio aos bombeiros. Todos nós sabemos que os bombeiros precisam, e quando são em elevado número,
de uma logística muito importante a passar pela alimentação. A alimentação é um fator determinante para lhes garantir condições físicas, para que eles possam, efetivamente, estar mais apetrechados possível para o combate. E a Câmara Municipal abdicou dessa sua responsabilidade de garantir as refeições quando tinha condições para o fazer. Tinha o centro escolar com uma cantina ótima, em que, efetivamente, havia cozinheiras, quer da própria Câmara, que podiam ser requisitadas para o efeito, quer de entidades externas, nomeadamente IPSS, voluntários, e podiam montar uma operação com a distribuição, porque a Câmara tem os meios de transporte para o efeito, e fazer com que as refeições chegassem atempadamente aos bombeiros. E isto não aconteceu. Houve atrasos, houve problemas gravíssimos, e isto é falta de planeamento, falta de responsabilização, é mais uma vez incompetência na nossa perspectiva. Depois uma terceira pergunta, que também se impõe, e esta aqui, penso que ainda é mais grave. O Sr. Presidente da Câmara não conseguiu planear a estrutura de combate ao incêndio no momento preciso. Deixou passar dias. Então, mas quando a situação era catastrófica, quando a situação estava incontrolável, não era normal que o Sr. Presidente da Câmara acionasse o Plano Municipal de Emergência. O Plano Municipal de Emergência ia lhe permitir não só ele ter o controle total em termos do comando daquilo que são as operações de combate ao fogo, como requisitar meios, não só no Conselho, como exteriormente ao Conselho, para fazer face a uma emergência. E então, de certeza absoluta, que nós teríamos em muitas das aldeias pessoal qualificado de proteção civil, eventualmente de todos os concelhos, porque até podia pedir o plano distrital de emergência através dos seus colegas de câmaras municipais e, portanto, tudo isto seria eventualmente minimizado se este planeamento, se esta estratégia efetiva estivesse no terreno, tivesse sido pensada, tivesse sido monitorizada. Isto também não aconteceu. E a gente pergunta, mas porquê? É preciso responder a estas questões, porque o Sr. Presidente da Câmara continua a fugir às responsabilidades, a mandar as responsabilidades para terceiros, quando ele tinha os mecanismos, desde a parte inicial e depois no desenvolvimento do incêndio, exatamente para acudir a esta situação. E eu penso que isto é uma situação muito grave e por isso mesmo nós estamos muito preocupados, enfim, com esta incompetência global que a Câmara demonstrou no maior incêndio de sempre no Concelho de São Pedro do Sul. E por isso mesmo eu acho que é muito importante aquilo que o Presidente da Comissão Política do PST disse, porque isto não pode voltar a acontecer. Isto não pode voltar a acontecer em São Pedro do Sul. Nós temos que agora olhar para as populações, olhar para a mancha ardida que foi enorme e temos que exigir por parte das entidades competentes, não só do Governo, dos nossos deputados na Assembleia da República, dos outros deputados das outras forças políticas, que haja de uma vez por todas, um planeamento para organizar a floresta, em termos de gestão florestal, um planeamento capaz de garantir as infraestruturas necessárias para que, novamente, São Pedro do Sul possa ter uma serra que, de alguma forma, era um ex-libris em termos de valorização do território e de promoção turística da região, porque nós sabemos que, durante os próximos anos, São Pedro do Sul vai ser afetado, em termos, fundamentalmente, de turistas, porque não conseguimos, enfim, guardar convenientemente isto que era um património imenso. E por isso nós temos que exigir da parte, de alguma forma, da comunidade e das entidades oficiais, que haja exatamente contrapartidas para quem perdeu os seus bens, que haja reposição de todas as infraestruturas, que haja criação de condições para que o ordenamento florestal, uma vez por todas, seja efetivo. Há meios para isso em termos financeiros, através dos meios que a Comunidade Económica Europeia do 2020 tem. Agora, não vale a pena andarmos aqui a prolongar desculpas, não vale a pena andarmos aqui agora com insinuações leves. Eu acho que o determinante, em conclusão, há responsabilidades muito fortes do Presidente da Câmara de São Pedro do Sul como autoridade máxima da Proteção Civil, que não podem ser de forma nenhuma, enfim, deitadas para o lado. E há, ao mesmo tempo, a necessidade absoluta de garantir o futuro destas comunidades, deste território, em termos de salvaguarda e de beneficiação de um espaço que é um espaço de excelência em termos turísticos no Concelho. Já ficava rico. Passava agora a palavra ao nosso caríssimo deputado António Leitão Amaro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores jornalistas, muito bom dia. Nós
conjunto de deputados do PSD, não apenas eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viseu, deputado Pedro Alves, deputada Inês Domingos e eu próprio, mas também o Sr. deputado Maurício Marques, que é o coordenador do PSD na Comissão de Agricultura e Florestas. Viemos hoje a São Pedro do Sul, em primeiro lugar, para conhecer no terreno, com as pessoas, olhos nos olhos, o drama que afligiu esta terra e estas gentes com o enorme incêndio dos últimos dias. Viemos, em primeira linha, prestar-lhes a nossa solidariedade, dar-lhes um cumprimento de grande apoio pelo sofrimento e o drama que viveram nos últimos dias. Vimos também deixar uma palavra de muito forte e sentido agradecimento aos heróis e heroínas que procuraram evitar que isto fosse uma tragédia maior. E os bombeiros, os escoteiros, os populares, presidentes e responsáveis das juntas de freguesia foram, de facto, inexcedíveis nos esforços para tentar evitar que isso se transformasse num drama maior. Já foi muito, muito grande. É um incêndio de proporções gigantescas e essas pessoas merecem o nosso agradecimento, reconhecimento e apoio. Portanto, essa é a primeira palavra que eu gostaria de transmitir. Solidariedade para com quem sofreu perdas patrimoniais, mas também passou momentos dificílimos, e um agradecimento muito forte a quem aqui combateu, fez um trabalho extraordinário, deu muito de si, arriscou a sua própria vida para tentar controlar este enorme incêndio. Em segundo lugar, porque é também nossa responsabilidade, iniciar o trabalho de avaliação política. Com, felizmente, dias como o de hoje, em que a meteorologia ajuda e acalma a situação, começa a terminar o combate. Obviamente, como o PSD tem dito, há momentos para tudo. Nós vamos ter várias oportunidades de avaliação desta situação. A Comissão de Agricultura na Assembleia da República vai fazer muito esse trabalho. Mas nós hoje podemos, no caso particular de São Pedro do Sul, verificar e ter informação de algumas situações que nos preocupam. Em primeiro lugar, relativamente à atuação da Autoridade Nacional, isto é, do Governo. E nós queremos aqui assegurar que nos próximos dias e semanas vamos, obviamente, intensificar a nossa fiscalização, porque há sinais que preocupam relativamente à resposta que foi dada. E a responsabilidade pelas operações de nível nacional são do Governo. E não adianta o Governo continuar ou voltar a utilizar desculpas como procurou fazer com a resposta da União Europeia. É um hábito infeliz deste Governo que, quando falha, procura bodes expiatórios e já nos habituámos, a propósito de outros temas, agora sobre este, a procurar arranjar desculpas, ainda por cima já se percebeu imediatamente infundadas, noutros lugares, designadamente na União Europeia. Há responsabilidades do Governo na organização da resposta e no trabalho de combate. Há sinais de que as coisas podem não ter corrido bem, para enorme prejuízo das populações desta terra, e nós queremos apurar isso. Saudamos, naturalmente, a existência de um inquérito ao que se passou em São Pedro do Sul. Eu creio que isso já significou da parte do próprio Governo um reconhecimento de que falhou, mas é preciso que esse apuramento seja feito, e nós vamos estar atentos e escrutinar o resultado, mas também já agora, porque se trata de avaliação e fiscalização da resposta das autoridades políticas, saber que não há apenas atuação e responsabilidade nacional, por isso, do Governo, mas há também local.
E esperamos, em primeiro lugar, que esse inquérito que está a ser realizado avalie todos os níveis de atuação e, por isso, avalie também a atuação do Governo local. Há sinais que aqui foram já transmitidos pelo Sr. Presidente da Comissão Política do PSD e pelo Sr. Vereador de que algo pode ter corrido mal, ou várias coisas podem ter corrido mal na resposta local, e não estamos a falar apenas do momento de combate. Há sinais, há informações de que houve alertas, até por escrito, feitos ao Sr. Presidente da Câmara relativamente a necessidades que eram condições absolutamente indispensáveis para que o combate pudesse ter sido feito em algumas aldeias e lugares que acabaram por ficar isolados. A informação que temos é que esses alertas foram feitos para intervenções, muitas delas simples, que tinham que ter sido feitas, e o município, a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, não correspondeu e não respondeu. Mas depois, e portanto, isso era tempo de prevenção, mas depois há sinais também de que as coisas não correram bem da parte da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara Municipal relativamente ao combate. O Sr. Vereador já deixou aqui um conjunto de questões, eu não vou repeti-las, mas há sinais que as coisas não correram bem ao nível do desempenho local. E, portanto, nós viemos aqui para prestar solidariedade a todos os afetados, a todas as populações, agradecer muito o esforço enorme de combate e o sacrifício dos bombeiros, dos escoteiros, das populações, dos autarcas de freguesia que aqui andaram a defender as suas terras, mas também iniciar este exercício de fiscalização. Parece que as coisas correram mal na resposta que o Governo deu, parece que as coisas correram mal nas falhas e na resposta que a Câmara Municipal e o Sr. Presidente deram. O PSD, designadamente o seu grupo parlamentar, os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viseu do PSD, não vão deixar que este assunto seja esquecido e vamos insistir na fiscalização e o apuramento de responsabilidades. É isso também que permite que as situações não se repitam, mas também que o Governo saiba que as responsabilidades não terminam no dia em que o fogo se apaga. Há responsabilidades que se lhe seguem. Eu conheço isso bem por experiência própria, em funções governativas. Esperemos que o Governo também, nesse momento de apoio às populações que se segue à conclusão do incêndio, o Governo possa aí, finalmente, cumprir a sua responsabilidade e a sua função. Muito obrigado. Iríamos então continuar, agora passando a palavra também ao nosso caríssimo deputado Pedro Alves. Não, está feito. Agora... Perguntas? Perguntas. Eu queria falar. Não. Sr. Deputado, parece-me um banquete, não há qualquer dúvida, porque eu há bocadinho fiz essa pergunta e também a faço assim, de forma sintética, porque acho que o povo merece outras respostas. Não foi ativado o Plano Municipal de Proteção Civil. Esse não foi, já sabemos. A desculpa é que está na Autoridade Nacional para aprovar desde dezembro. E o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil também não foi ativado. Quando no anterior governo foram extintos os governos civis, essa responsabilidade passou para o Secretário de Estado da Administração Interna. Vão pedir as responsabilidades políticas ao Secretário de Estado da Administração Interna ou não? Porque se houvesse esse plano distrital, talvez é do tamanho da esperança, mas enfim, talvez as coisas pudessem ter sido mitigadas. Portanto, há aqui claramente a responsabilidade política. O que é que os seus deputados, e estão aqui 4, incluindo o vosso coordenador na Comissão Parlamentar de Agricultura, o que é que vão fazer para pedir estas responsabilidades? Porque o que aconteceu, não sei se os seus deputados tiveram a oportunidade de saber ou não, o que aconteceu foi que houve 3 mudanças de comando no sábado, houve 3 mudanças de comando, agora sim. Na segunda-feira começaram a serem pedidos meios para este distrito e até quinta-feira não houve qualquer chegada de meios externos ao distrito.
E só depois, na sexta-feira, é que veio um primeiro grupo com um comando que não era daqui, que integrou os comandantes de bomba de Santa Cruz da Trapa. Depois houve um outro comandante que já não quis nada com as pessoas locais. E depois houve um terceiro comandante que, conforme dizem as pessoas aqui na terra, vêm os senhores pipis de Lisboa, que é disso que se trata, não conhecem as serras, não pediram aos seus presidentes de juntas de freguesia, o whatever, não perguntaram a ninguém se podiam ter ajuda. Ou seja, não lhe quero falar ao coração, mas tivemos aqui outro caramulo, com a salvaguarda das distâncias. E andamos aqui com medo das palavras, vão pedir responsabilidades políticas ao seu secretário de Estado, que era a quem incumbia a ativar ou mandar a ativar esse plano distrital de emergência e de defesa da floresta contra o incêndio. Muito bem. Então, para tentar ser sintético e rápido, o que nós estamos aqui a fazer é iniciar esse exercício de responsabilização política. Não tenha dúvidas. Os deputados vêm ao terreno para conhecer, para não falarem à distância, para, de alguma forma, também sentirem, dentro da medida que isso é possível e é sempre muito longe, o sofrimento que as pessoas passam e perceberem, e aqui foi dramático, mas iniciar esse exercício de responsabilização política. E como eu disse aqui, com o que já sabemos, e há muito que ainda falta saber, há falhas claras com responsabilidade nacional e há falhas de responsabilidade local. Relativamente ao plano local, falou no plano de emergência, eu devo-lhe dizer que o plano está aprovado localmente. É verdade que aparentemente falta concluir o processo de homologação. Ele próprio está publicado e é do conhecimento, e está publicado no portal da internet da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Aprovado em maio de 2015. E, portanto, a não ativação do plano ou, se quiser, dos instrumentos que lhe precedem, porque já há instrumentos em vigor, defesa da floresta designadamente. Esta é uma nova geração de plano. Há instrumentos em vigor. A não ativação, a não coordenação dos trabalhos da autoridade principal da Proteção Civil ao nível local são responsabilidades que existem. Agora é preciso apurá-las até há um plano em que serão, com certeza, os senhores vereadores e os membros da Assembleia Municipal, que integram eleitos e presidentes de junta, que devem fazer. Agora, a avaliação e o inquérito que está a ser feito ao nível nacional deve envolver a avaliação da intervenção de todas as entidades. E nós esperemos que o Governo, ao conduzir o inquérito, não vá querer branquear responsabilidades de nenhum dos níveis. Relativamente ao nível nacional, deixe-me dizer duas coisas. Em primeiro lugar, segundo as regras atuais, também há responsabilidade da autarquia e do Presidente de Câmara em promover a ativação do plano distrital. Claro que envolve depois uma decisão de uma estrutura coordenada por autarcas, envolve também a responsabilidade do Governo, não apenas com o plano distrital, mas depois, obviamente, com a coordenação dos trabalhos de combate e das operações de combate. E essa responsabilização cabe ao Governo. É inaceitável o comportamento de responsáveis do Governo que ou atiraram a responsabilidade para a União Europeia ou nem sequer estavam aparecidos durante os dias de combate. Mas as conclusões, eu percebi que a sua pergunta queria saber um bocadinho mais, ou queria obter um bocadinho mais de conclusões. Seria imprevidente da minha parte, sabendo que está um inquérito a correr e que nós reconhecemos. Há duas instâncias. Reconhecemos e validamos o inquérito, esperemos que ele seja sério e que avalie todas as instâncias, as instâncias nacionais ao Governo local, por um lado. Por outro lado, ao trabalho parlamentar. Os nossos deputados já estiveram em tempo, normalmente, de interrupção dos trabalhos parlamentares, na semana passada, creio, em trabalhos na Assembleia da República. Amanhã o Sr. Deputado Maurício Marques vai estar num conjunto de pontos do país, com outros deputados do PSD e outros deputados da Assembleia da República, e creio que está prevista também uma passagem aqui pelo Conselho de São Pedro do Sul. Agora, nós, hoje, podemos dizer que há sinais de que as coisas falharam
com os responsáveis políticos nacionais e com os responsáveis políticos locais. Exatamente o que é, com que extensão e as consequências, obviamente, como qualquer pessoa e responsável político sério, deve aguardar por um conjunto de avaliação. Nós sabemos hoje que há sinais de que no combate, deu alguns dos exemplos, mas ao nível nacional poderão ter falhado. Também demos aqui já temos alguns exemplos de coisas que falharam ao nível local, mas a avaliação e as conclusões, obviamente, merecem essa avaliação que, por um lado, o inquérito que foi solicitado pelo Governo e, por outro lado, o trabalho de fiscalização da Assembleia da República, que tem a Comissão Parlamentar da Agricultura e Florestas a trabalhar especificamente neste tema. Obviamente, as conclusões definitivas sobre isso devem ser tomadas nesse contexto, mas sim, evidentemente, há aqui um processo de responsabilização política que nós estamos a iniciar aqui. Professor Adriano, uma das principais queixas que se têm ouvido nos últimos dias é realmente a falta de meios no combate ao incêndio. Presentemente, São Pedro do Sul tem 2 corporações de bombeiros que há 3 anos não têm estrutura de comando completa. Esta falta de estrutura de comando, na sua opinião, enquanto vereador da Câmara Municipal, pode também ter prejudicado aqui a solicitação dos meios para o terreno? Isso aí parece-me óbvio. Realmente o comandante municipal das corporações de bombeiros é uma situação que se vem arrastando há muito tempo, já há anos. Houve por parte das 2 corporações da cidade, como sabem, entendimento na sua unificação gradual ao longo dos tempos, mas a lei impõe exatamente um comando municipal relativamente aos bombeiros. E não existindo esse comando, é evidente que ele falha em termos de articulação com as diversas corporações. Eu penso que aqui foi também, uma vez mais, patente isso, porque uma coisa é haver uma pessoa especializada que tem formação específica nessa matéria e que consegue, de alguma forma, envolver as várias corporações e os seus agentes para um combate planeado e articulado. Outra coisa é a boa vontade de um comandante, que neste caso até dos Bombeiros Voluntários da Cruz da Trapa, que se manifestou disponível, ajudou, não tem a formação eventualmente específica para este comando mais alargado. Eles fizeram um trabalho dos bombeiros locais excelente, com os meios que tinham, com a orientação que tinham. Eu acho que aquilo que lhes faltou, exatamente, foi haver, por parte da Autoridade Máxima da Proteção Civil do município, uma reunião alargada dos vários agentes de proteção civil, capaz de delinear uma estratégia de combate quando o incêndio estava ainda em Arouca e caminhava para São Pedro do Sul. As coisas pareciam muito fáceis e eu estou convencido que o Sr. Presidente da Câmara não teve consciência da dimensão do problema, nem acompanhou muito aquilo que eram as condições meteorológicas que se previam para os próximos dias, e isso falhou. Mas é óbvio que o Sr. Presidente da Câmara, se tivesse esse comandante municipal, tinha eventualmente a vida mais facilitada, mas a responsabilidade aqui também é sua, é do próprio. Eu acho que nestas coisas nós não podemos andar a dizer, como ele disse em muitas ocasiões, cada dia é um dia, cada coisa de sua vez. Não, estas coisas, quando são muito complexas e que podem atingir proporções, como o caso deste incêndio, têm que ser devidamente acauteladas e planeadas. E aquilo que eu acho é que houve tempo para planear o combate a este incêndio e para o anular, para o apagar, quando ele transitou de um concelho para outro. Agora, isso tem tudo a ver exatamente com a falta de estratégia de reunião, nomeadamente a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, para todos serem responsabilizados e cada um ter a sua função específica naquilo que era o combate a este incêndio. Mais alguma coisa? Muito bem, eu acho que só para terminar, é importante ficar claro que nós valorizamos extraordinariamente o trabalho que liga um bocadinho à sua pergunta, porque perguntou sobre a ausência de comando. Eu gostaria de destacar o trabalho de comando, quer do comando dos bombeiros, por exemplo, Santa Cruz da Trapa, que fez um trabalho incansável, o comandante de Lima, quer depois das populações, dos autarcas de freguesia, que procuraram muitas vezes
superar a falta de coordenação operacional que uma responsabilidade política maior, que seja a do Presidente de Câmara ao nível municipal, seja a do Governo ao nível nacional, deveriam ter assegurado. E, portanto, eu percebi a pergunta do Amadeu, que estava a colocar, obviamente, a questão no plano nacional. Nós queremos colocá-la no plano nacional e queremos também que seja colocada no plano local. Eu acho que é importante vocês perceberem também, procurarem saber, investigar situações previamente identificadas à Câmara Municipal de coisas tão simples quanto fazer pequenas faixas de contenção em caminhos pequenos ou pequenas estradas que ligam a lugares que ficaram isolados, onde os bombeiros não puderam chegar no dia do incêndio, porque pequenas faixas de contenção, estamos a falar 4, 5 metros, deviam estar feitas, alertas escritos à Câmara Municipal da parte de freguesias, feitas já no ano de 2015, repetidas no ano de 2016, e que fizeram, nós estivemos hoje em lugares onde foi o pai, os filhos, os cunhados, os genros que tiveram a combater o fogo sozinhos. Porque tarefas que deviam ter sido realizadas, isto torna-se responsabilidade da atuação da parte dos responsáveis políticos. E é tudo.